Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula de interpretação bíblica, ok? E na aula de hoje nós vamos utilizar um versículo muito conhecido dos irmãos. A letra mata. E muitas vezes, porque muitas pessoas utilizam esse versículo de forma isolada, elas podem até acabar propagando um ensinamento de forma incorreta, uma heresia, um ensinamento falso. Muitos irmãos conhecem a frase "a letra mata", mas poucos sabem onde se encontra essa frase. Em que livro essa frase se encontra? Qual autor escreveu essa frase? Em que ocasião ele escreveu? E por que ele escreveu essa frase? Então, nós vamos utilizar aqui alguns princípios de interpretação bíblica para a gente, então, captar a informação correta que esse versículo quer nos transmitir. Então, eu gostaria que você aí pegasse uma caneta, um caderno e a sua Bíblia para a gente estudar aqui qual o significado correto da frase "a letra mata". Ok? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6. É onde encontramos esse versículo. Então, ele diz o seguinte: a letra mata, mas o Espírito de Deus, ele faz o contrário. Ele vivifica. Então, como eu falei, muitos pegam esse versículo de forma isolada, sem entender o contexto histórico, sem entender o contexto político, cultural, da qual fazia parte esses irmãos que ouviram o autor bíblico falar e acabam interpretando essa frase de forma incorreta, certo? Então aqui a gente tem o pensamento popular da interpretação desse versículo. Então muitas pessoas, ao ler esse versículo, e às vezes nem leem, apenas utilizam a frase a letra mata, simplesmente elas dizem que se o cristão estudar a Bíblia de forma aprofundada, ele pode se tornar um ser arrogante. Se o cristão se preocupar demais em aprender de forma aprofundada a palavra de Deus, ele tem o risco aí de se tornar prepotente, orgulhoso, legalista. E por ele estudar a palavra de Deus mais e mais, ele acaba se desinteressando em querer ter intimidade com o seu Deus. E a consequência disso é que ele vai aí alimentar um relacionamento frio com o seu Criador. Então o conselho é: irmão, tenha cuidado, porque a letra mata. Vai orar. Se você estudar demais, você vai ficar seco, espiritualmente falando. Se você estudar demais, você vai se tornar um ser arrogante, prepotente. Mas será se é sobre isso que o versículo fala? Será se essa é a orientação que o versículo está nos transmitindo? Para a gente entender esse versículo, a gente precisa seguir alguns passos de interpretação bíblica, ok? Então, eu coloquei aqui os passos para os irmãos seguirem na leitura bíblica de vocês. Então, quando você estiver lendo ou estudando algum livro de estudo bíblico ou alguma devocional, você precisa seguir esses passos básicos de interpretação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de usar um versículo bíblico para se dirigir a alguém, para aconselhar alguém, é ler todo o capítulo em que se encontra aquele versículo. Nunca leia um versículo isolado. Você precisa ler todo o capítulo para entender de fato o que aquele versículo ou a frase que se encontra naquele versículo
está querendo nos transmitir. Porque se você lê um versículo isolado, se você não lê todo o capítulo, se você não entender o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto ele escreveu, você corre o risco de fazer uma interpretação fora do contexto. É aquela frase famosa de você usar o texto fora do contexto. Então, para você não usar o texto lido fora do contexto, nós precisamos ler então o capítulo todo. Então, sempre quando você for fazer um estudo, sempre quando você for aconselhar alguém, sempre quando você for defender a sua ideia bíblica com argumentos bíblicos, leia o capítulo todo, certo? Para você não cair no risco aí de propagar heresias, ensinamentos falsos, ideias erradas sobre a palavra de Deus, ok? Então esse é o primeiro passo. Então vamos ler aqui todo o capítulo. Eu creio que você pode ler depois da aula, certo? Todo o capítulo, certo? Então vamos supor que você já leu todo o capítulo. E agora a gente vai partir, a partir dos versículos lidos, para a segunda etapa dessa interpretação. Nós precisamos fazer pergunta ao texto, ok? E você vai fazer essas perguntas a partir dos verbos que você encontrar no texto, ok? Então, leia todo o capítulo ou leia o versículo que você acabou de ler, por exemplo, 2 Coríntios 3:6, ok? E faça perguntas a partir dos verbos que você encontrar nesse versículo. E ele diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem é ele? Deus. Paulo está falando aqui aos Coríntios que Deus nos capacitou. Aí você encontrou um verbo, o verbo capacitar. Aí você faz uma pergunta a partir dos verbos. Deus nos capacitou para que? Ele já dá a resposta. Para sermos ministros. Então você já tem aí uma resposta da primeira pergunta. Deus nos capacitou para sermos ministros, ok? Propagadores de quê? Essa é a segunda pergunta que você vai fazer, ok? Ele nos capacitou para sermos ministros, mas ministros de quê? Lembra que o texto vai te dar as respostas. Você está procurando as respostas dentro do texto. Ele nos capacitou para sermos ministros. Mas ministros de quê? O texto continua, de uma nova aliança. Aí, ele nos capacitou para sermos ministros, propagadores de uma nova aliança. Aí ele continua, não da letra, mas do Espírito. Então, nós temos aqui um chamado para sermos ministros de uma nova aliança. Só que ele diz aqui, olha só, essa nova aliança não é da letra. Essa nova aliança é do Espírito. Então ele já diz qual é essa aliança, ok? Não é a aliança da letra, é a aliança do Espírito, ok? Então, continuando, você chega a uma conclusão quando você faz perguntas ao texto e encontra essas respostas dentro do texto. Qual é a conclusão? Existe uma nova aliança, ok? E qual é essa nova aliança? O texto continua respondendo. Não da letra, mas do Espírito. A nova aliança é a aliança do Espírito. Se existe uma nova aliança, existe uma antiga. Qual é a antiga aliança? A aliança da letra. Então, só nessas perguntas a gente já descobriu que quando Paulo fala a letra mata, ele está dizendo que a antiga aliança ela mata. Que a letra aqui não é eu querer conhecer mais da palavra de Deus de forma aprofundada e me tornar arrogante por causa disso.
A letra que Paulo está falando aqui é a antiga aliança que Deus tinha com o seu povo. Nós acabamos de encontrar essa resposta no versículo 6. E ele continua, certo? No versículo 7, ele diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Você pode fazer perguntas. Quem é ou qual foi o ministério que trouxe a morte? Ok? Qual foi o ministério que trouxe a morte? O ministério que trouxe a morte foi o ministério gravado com letras em pedra, ou seja, o ministério antigo, a aliança antiga. Então, o ministério que trouxe a morte foi a letra, certo? Então, por quê? Porque a letra mata. Ele responde isso no versículo 6. Então, esse ministério da antiga aliança, ele trouxe a morte. A letra mata. A antiga aliança mata. Ok? O próprio versículo 7 já está trazendo a resposta. Ok? E esse ministério, ele já dá uma ideia. Mas assim, por que a antiga aliança ela é chamada de letra? Olha só a resposta no versículo 7. O ministério que trouxe a morte, a letra que mata, foi gravado com letras em pedras. É por isso que a antiga aliança é chamada de letra aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Porque a antiga aliança ela foi gravada com letras em pedras. Aí eu pergunto para você, em que ocasião essa antiga aliança foi gravada com letras em pedras? Em que ocasião, em que texto? Ok? Se foi no Novo Testamento, se foi no Antigo Testamento, ok? Então, continuando, você vai encontrar a resposta. A outra pergunta, por que o ministério da morte é chamado de letra? Ele responde no versículo 7. Como eu falei, porque ele foi gravado com letras em pedra. Em que ocasião isso aconteceu? Olha só o que é que diz Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, ele lhe deu tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, a primeira aliança, que é chamada de antiga aliança, que Deus fez com um só povo, com uma só nação, certo? Através de Moisés. E essa aliança ela foi gravada por Deus em pedras, com a sua própria autoria ali, com o seu dedo. Então, por isso que a antiga aliança é chamada de letra. Mas aqui o Paulo está nos dando mais informações. Ele está dizendo que essa antiga aliança, ela mata, enquanto a nova vivifica. Então, uma pergunta que a gente pode fazer também é, por que a antiga aliança ela mata? Por que Paulo está falando que a antiga aliança mata? Que morte é essa? Ok? Então, continuando, aqui ainda, nós podemos tirar algumas conclusões. Então, a letra refere-se à antiga aliança que Deus fez com Israel. Essa é a principal conclusão, ok? Olha só aqui, Êxodo, o capítulo 34, versículo 27, diz assim: escreva essas palavras, porque é de acordo com ela que faço aliança com você e com Israel, mostrando mais uma vez que a antiga aliança foi escrita através da letra, ok? E a antiga aliança ela mata. Olha só o que é que diz Romanos 7:9. Sem a lei, ou seja, sem a antiga aliança, sem a lei que foi dada a Moisés por Deus, escrita em tábuas, a letra escrita em tábua, sem essa lei, o pecado está morto. Ou seja, onde não há lei, não há pecado. Onde não há lei, não há erro. Mas, quando o mandamento veio, ou seja, quando a lei veio com os seus mandamentos, o pecado reviveu, ok? Quando Deus entrega algo para ser seguido, e quando essa lei não é seguida, o pecado nasce, porque as pessoas começam a errar.
Aí Paulo continua: o pecado reviveu e eu morri, porque o salário do pecado é a morte. O pecado mata, o pecado condena. Então a lei ela desperta o pecado e o pecado é, é a consequência aí. A morte é consequência do pecado. Então a antiga aliança ela mata. Por que ela mata? Porque quando Deus entrega os mandamentos, as pessoas começam então a perceberem que elas são erradas, que por mais que elas se esforcem, elas não podem agradar a Deus. Se você perceber, Tiago, capítulo 2, o versículo 10 diz assim: pois quem obedece toda a lei, ou seja, quem se propõe a obedecer toda a aliança, mas tropeça em apenas um ponto, ele torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, a antiga aliança mata porque ela vem nos mostrar que nós somos pecadores, que por mais que nós nos esforçamos para agradar a Deus, a gente não consegue, a gente tropeça, a gente peca, e o salário do pecado é a morte. E a Bíblia nos fala em Tiago 2,10 que aquele que tropeça em apenas um dos mandamentos, ele já é culpado de quebrar todos. Então não existe uma pessoa justa diante de Deus. O único que cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, o único que cumpriu toda a antiga aliança foi Jesus Cristo, certo? Foi Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a aliança e o pecado não teve poder sobre ele, certo? Então, continuando, nós temos aqui 2 Coríntios 3,11. E se o que está se desvanecendo, ele continua, né? Para você ler todo o capítulo, para você entender. Ele continua. E se o que está se desvanecendo, ou seja, sumindo, se manifestou com glória, com poder, certo? Quanto maior será a glória do que permanece. Ele está falando da antiga aliança e da nova, da letra e do espírito. Perceba que a nova aliança é chamada de espírito. Ele está dizendo, olha só, e se o que está desaparecendo se manifestou com poder, se a antiga aliança se manifestou com poder, quanto maior será o poder, a glória da aliança que permanece, a nova aliança. A aliança que Deus fez agora não só com a nação de Israel, mas com todos aqueles, independente de tribo, independente de raça, independente de cultura, com todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Essa vai permanecer, porque em Cristo Jesus não há grego, em Cristo Jesus não há judeu, em Cristo Jesus não há gentil, em Cristo Jesus nós somos um só. É essa aliança que permanece, é essa aliança que vivifica. Então, a antiga aliança, ela desapareceu, certo? Então, o que é que diz em Hebreus 8,13? Diz o seguinte, chamando nova essa aliança, certo? Ela se tornou antiquada a primeira. E o que se tornou antiquado, ou seja, o que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Então, ele está chamando a antiga aliança de antiquada. Está dizendo que ela está ao ponto de desaparecer. Certo? Então, essa aliança que Deus fez com Israel, ela desapareceu em Jesus Cristo. Agora, Deus fez uma aliança não só com Israel, Deus fez uma aliança com todos os povos, com todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Israel agora não é mais o povo de Deus. Agora, o povo de Deus, todo aquele que crê em Cristo Jesus. É por isso que nós não temos mais sacrifício no templo de Israel. É por isso que o templo de Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E depois do ano 70, ele não foi mais construído, porque todo aquele ritual não precisa ser mais feito, que era feito no tabernáculo, lá no deserto, posteriormente feito no templo. Então a nova aliança permanece e vivifica, como a gente leu no versículo 6.
certo? A letra mata, a antiga aliança mata, mas o Espírito vivifica. O que é que significa esse vivificar? Porque a gente já entendeu o que é que significa matar, ok? Matar a antiga aliança, ela mostra que o homem não consegue agradar a Deus, que ele é um pecador e que ele merece a morte, merece viver eternamente afastado de Deus. É isso que significa a letra mata. Agora, mais o Espírito vivifica, o que é que significa isso? Olha só Romanos 6,18. Diz assim: vocês foram libertos do pecado e se tornaram agora escravos da justiça. Muito interessante. Olha só, ele está dizendo: ó, o Espírito vivifica. Vocês agora foram libertos da antiga aliança, da condenação da antiga aliança. Vocês foram libertos da morte. Porque vocês creem em Jesus Cristo, o pecado não tem poder mais sobre vocês. Mas percebam, vocês não são escravos do pecado, mas são escravos da justiça, são escravos da nova aliança, são escravos de Cristo Jesus. Então, nessa vida, queridos, nós somos escravos. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo Jesus. Nós nunca conseguiremos viver por si só, fazendo aquilo que der na telha. Não. A gente ou vai viver de acordo com o nosso pecado, escravo dele, ou a gente vai viver de acordo com os mandamentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo, sendo escravos dele. Ok? Então, continuando, nós temos aqui uma conclusão, que a antiga aliança ela desapareceu, eu já falei isso, né? E que a nova aliança ela permanece e vivifica, certo? Então, isso é o que significa. É esse o significado de a letra mata. Então, quando você for usar a letra mata, você não pode se referir a alguém que claro, pode se tornar um arrogante, porque acha que entende demais as escrituras. Mas você vai aplicar o versículo de forma incorreta, porque não é isso que ele quer dizer. Você vai estar usando um texto fora do contexto e não vai estar usando de forma correta. Então entendamos que a letra mata, a antiga aliança ela mata, mas o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ok? O Espírito Santo de Deus nos traz justiça, nos traz vida através de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos torna justo diante de Deus. E justo aqui não é você ser perfeito. Justo aqui significa ser justificado, ok? Então, quando Deus nos olha, Ele não olha mais para a gente. Ele vê Jesus. E Jesus foi o justo servo de Deus. Então, nós estamos escondidos atrás da justiça de Jesus e assim somos declarados justos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa fazer com que venhamos entender a sua palavra através desse espaço de interpretação bíblica e que Deus abençoe a sua vida.